Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Esta feita, lição 4. O exercício da misericórdia manifesta a graça de Deus. Lição direcionada para o dia 25 de outubro de 2015. Texto áureo, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Filemon, versículo 15. Verdade aplicada. Através da revelação da graça, nasceu uma nova relação, na qual todas as diferenças externas são abolidas pelo fato que todos nos tornamos irmãos e filhos do mesmo Pai. Objetivos da lição: mostrar quem são as figuras principais da epístola, o que elas tipificam e o pano de fundo da história. Ensinar como se deu a conversão de Onésimo e como Filemon deveria aceitá-lo e perdoá-lo. Esclarecer como Onésimo se tornou um teste de fé para Filemon. Textos de referência: Filemon, versículos de 10 a 16. A epístola dirigida a Filemon é de uma preciosidade inigualável no cânon sagrado. Ela revela o que a graça de Deus pode realizar na vida de pessoas escravas e sem perspectivas, como Onésimo, o escravo que se tornou irmão. A epístola de Filemon, a mais curta das epístolas de Paulo, com 25 versículos, tem como personagem central o apóstolo Paulo, Filemon e Onésimo. Estes personagens têm uma prefiguração toda especial. Separado por uma distância de 1.900 quilômetros, Paulo escreve esta epístola, provavelmente na sua primeira prisão. Ele envia a carta de Roma, onde estava preso, para a cidade de Colossos, na Ásia. O palco do episódio é Roma, onde está Paulo preso, e Onésimo, escravo de Filemon, fugitivo, que havia saído da cidade de Colossos e vindo para a cidade de Roma, capital da Itália. Encontrou com Paulo, e Paulo, pregando o evangelho, gerou este filho na fé, Onésimo. O palco do episódio se estende até a cidade de Colossos, onde está Filemon, também filho de Paulo na fé. A cidade de Colossos, na Ásia, aqui está situada, a uma distância de mais ou menos 1.900 quilômetros, era a distância entre Roma, capital da Itália, e Colossos. Roma na Europa, Colossos na Ásia. Conhecendo os personagens, a epístola não nos revela o que realmente Onésimo usurpou de seu senhor Filemon. Ela apenas diz que ele fugiu em direção a Roma e pode ter furtado algo de valor para garantir-se. Isso no versículo 18 e 19 de Filemon. Por meio de circunstâncias não registradas na palavra de Deus, Onésimo conheceu o apóstolo Paulo na prisão e tornou-se cristão. Vejamos o perfil de cada personagem para compreender melhor as lições de vida desta epístola. Filemon, o líder da igreja. Filemon era provavelmente um senhor de escravos, bem-sucedido na vida, que se converteu através da pregação de Paulo, provavelmente, e tinha na sua casa a igreja. Era uma praxe a igreja ser desenvolvida na casa de pessoas.
Ele era líder, senhor de escravo. Onésimo era seu escravo, mas fugiu, deixou Filemon e foi para a Itália, especialmente em Roma, capital. Ele tentou se libertar de Filemon, tentou uma liberdade pelas próprias mãos e culminou em adversidade mais intensa ainda, pior do que escravidão, indo para a prisão. Paulo, dos personagens desta epístola, é um tipo de Cristo. Filemon tipifica o próprio Deus e Onésimo tipifica a humanidade escrava, carente de uma liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, pregoeiro do Evangelho, com muito carinho, com muita perícia, ele trata deste problema gravíssimo e consegue um bom resultado. Afinal de contas, se trata agora de um escravo que se torna irmão através de Cristo Jesus. Conversão de Onésimo. Como escravo fugitivo, Onésimo deveria ser punido se voltasse para a casa de seu senhor. Porém, graças a Deus, o encontrou. Agora as coisas mudaram de figura, porque diante de Deus, Filemon também deveria recebê-lo como um irmão e perdoá-lo por seus agravos. Isso está registrado em 2 Coríntios 2,10. Um filho gerado nas prisões. Paulo era aquele missionário que intensamente pregava o Evangelho, estava na prisão, em um nosocômio, em Roma, provavelmente na sua primeira prisão, e ali ele pregou o Evangelho, gerou um filho, o seu filho Onésimo, apesar dos seus pecados, das suas dificuldades, dos seus problemas, ele conseguiu a conversão de Onésimo, portanto, sendo um filho seu gerado espiritualmente. A humildade é algo precioso. A humilde intercessão de Paulo, ele, ao ver os fatos se desenrolarem, e sabedor que Onésimo tinha cometido um grave erro, ele intercede junto a Filemon pelo seu filho gerado na fé, na prisão, persuadindo que ele o receba de volta de bom grado e que trate agora não como um escravo mais, mas como um irmão na fé. Aleluia. Afinal de contas, ele tinha sido agraciado por Jesus Cristo e se converteu. E agora, apesar dos seus pecados do passado, precisava se passar uma borracha e perdoar. Filemon era obreiro, era líder na cidade de Colossos, tinha na sua casa a igreja, conhecedor do amor de Deus. Ele precisava agora receber Onésimo, apesar dos seus pecados. E é por isso que Paulo intercede humildemente. Ele tinha liderança, o apóstolo Paulo tinha autoridade apostólica, mas ele não aproveitou disso, mas usou de um gesto de amor e de carinho, intercedendo com humildade junto a Filemon para perdoar Onésimo. Receba-o como a mim mesmo. Ele está recomendando que, ao chegar Onésimo na casa de Filemon, na terra de Filemon, lá na cidade de Colossos, que ele readmita-o agora na igreja, abra os braços, abra as portas da igreja, porque agora ele é um servo do Senhor, é como se fosse o apóstolo Paulo mesmo. Receba-o como a mim mesmo. Perdendo para ganhar. Se algum dia Filemon anunciou o evangelho a Onésimo, não sabemos, mas ao abraçar ao Senhor, a conversão de Onésimo gerou uma nova relação, onde as diferenças externas foram abolidas e para Filemon era aceitar o aleluia. No ponto 3.1, Filemon perde um escravo e ganha um irmão. É assim, as coisas acontecem. E para ganharmos, às vezes precisamos perder.
Nem toda perda significa fracasso. Às vezes perdemos para ganhar coisas mais indeléveis. Às vezes perdemos para dar voos mais altos. Isso estava acontecendo com Filemão. Ele perdeu o escravo, ele perdeu o Onésimo, para posteriormente ganhar um irmão em Cristo Jesus. Aleluia. Onésimo, a aprovação de Filemão. Veja bem que é difícil você perdoar alguém que te cometeu um delito muito grave, te roubou os pertences e fez coisas maléficas, foi um instrumento maléfico outrora. E Onésimo era para Filemão uma verdadeira provação, porque agora ele precisava provar que conhecera o amor de Deus, e como o Senhor perdoou seus pecados, ele também precisava perdoar os pecados de Onésimo. Onésimo representa a humanidade oprimida, escrava, carente do perdão. Filemão representa o próprio Deus, que perdoa, que tem um amor todo especial, um carinho especial com o pecador. Aonde abundar o pecado, superabunda a graça. Aleluia. Onésimo, o bispo de Éfeso. Posteriormente, há 50 anos depois, se tem o relato de Onésimo como bispo de Éfeso, um homem de Deus, aquele escravo de outrora, oprimido pelo diabo, que cometeu pecados hediondos, fugitivo, que foi para Roma, se escondendo de Filemão. Se tornou um verdadeiro servo do Senhor, gerado por Paulo na prisão. Ele passou a ser um vaso transformado, um vaso metamorfoseado pelo poder do Evangelho, e se notabilizou sendo posteriormente o bispo de Éfeso. É assim as coisas, meus caríssimos internautas. Aquilo que nós fomos no passado, nós somos em Cristo Jesus perdoados e resgatados pelo seu poder. A vergonha que passamos, aquilo que fomos, vasos danosos, maléficos para a sociedade. Quantos que assim foram e que foram transformados pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho de Jesus Cristo. Quantos que outrora eram detentos, agora ex-detentos, pastores, instrumentos de Deus, levando a palavra aos necessitados e sonâmbulos deste mundo. Quantos que se transformaram, que eram vasos nocivos e hoje são vasos preciosos, como Onésimo, vaso danoso, vaso prejudicial, se tornou vaso precioso e agora é bispo em Éfeso. Aleluia. É preciso mais do que amor para resolver problemas. O amor deve pagar um preço. Deus nos salvou por seu amor e deu seu Filho por nós. João 3,16. Aleluia. Deus salva os pecadores pela graça. A graça de Deus é o seu amor, que cobriu o salário do pecado. Nos resgatou e nos deu a vida eterna. Romanos 6,23. O amor de Deus é que nos resgata. Em Cristo Jesus fomos recuperados. Em Cristo Jesus fomos resgatados. Ele resolveu o nosso problema. Onésimo, pecador, bem representa a humanidade perdida, escrava, fugitiva de Deus e que precisa do perdão. Filemão, vaso de Deus, senhor de escravo, cuidava da igreja em Colossos. Representa o Deus Altíssimo, perdoador, carinhoso, com os braços abertos para perdoar o pecador que quer retornar à casa paterna. Paulo, o pregoeiro do Evangelho, é o tipo de Cristo, defensor. Ele intercede, ele esclarece o assunto, ele mostra a verdade e fala do grande amor que precisa estar presente em nossas vidas para poder lidar com problemas difíceis.
Que Deus nos abençoe, que possamos aprender a lição da reconciliação da carta de Paulo a Filemon.